Boa noite a todos. Coisa boa retornar a esta casa. Primeiramente, parabenizando a toda a sua diretoria pelo esforço que empregaram em aumentar o espaço e ficou muito bonito após esse período de recesso. O tema que nós vamos tratar essa noite vai falar sobre a missão dos espíritas, não dos espíritos, dos espíritas. E para iniciar, vamos voltar um pouco no tempo, para compreendermos verdadeiramente quem nós somos, os espíritas. O ano era 1857. A cidade é de Paris. E na Galeria de Orleans, Allan Kardec, ele lança a primeira obra da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos. Livro esse que na sua contracapa trata-se de um livro de filosofia espiritualista. Ele divide essa obra em 4 partes. A primeira parte ele vai tratar da criação. A segunda parte ele vai falar do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. A terceira parte ele vai falar das leis morais. E a última parte dos gozos e das consolações futuras. Vamos nos prender nesta noite a terceira parte desse livro, que é a parte das leis morais. Mas por quê? Porque está dentro dessa terceira parte as nossas condutas como espíritas e as nossas missões aqui na Terra, pela oportunidade de conhecimento que nós temos da doutrina espírita partilhada nessa terceira parte do livro. Ele vai tratar de leis. São 10 leis. Lógico que aqui nós não vamos detalhar lei por lei, mas resumidamente as 10 se sintetizam em a lei de amor, de justiça e de caridade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o Espírito Erasto nos traz a mensagem intitulada Missão dos Espíritas. Erasto é um espírito muito conhecido da codificação. Ele tem mensagens em todos os livros básicos, as 5 obras, principalmente no livro dos médiuns. É de Erasto aquela colocação que diz: melhor é negar 10 verdades do que aceitar uma só mentira. Erasto é contemporâneo do Cristo. Existe uma grande possibilidade de Erasto ter sido daqueles 72 discípulos que seguiram Jesus e dos 500 da Galileia, que está presente em uma mensagem belíssima no livro Boa Nova. Inclusive eu fui ali há pouco tempo e tem ele para vender aí. É uma obra espetacular, né? O livro Boa Nova. E lá neste livro tem lá os 500 da Galileia, quando Jesus promana ou profere seu último sermão para 500 pessoas. E a partir de então ele delega essas 500 pessoas, esses 500 espíritos, a divulgação do seu evangelho a partir de então. E eu posso claramente dizer que boa parte daqueles 500 que lá estavam, aqui se faz presente.
Porque a primeira missão que Erastus nos traz sobre sermos espíritas é divulgarmos a doutrina consoladora de Jesus à luz do Espiritismo. E Allan Kardec complementa: é a nossa maior caridade, é divulgar essa doutrina por toda parte. A missão dos espíritas é compreender, é acolher, é fazer o bem, a caridade ao próximo, é olhar o próximo como a nós mesmos, é demonstrar que nós estamos momentaneamente presos à matéria, mas nós retornaremos ao mundo espiritual e voltaremos através do fenômeno da reencarnação. Ser espírita é reformar-se intimamente, é se tornar um novo ser, ou um vaso novo, é abandonar o odre velho, ou o homem velho que existia ou ainda existe dentro de cada um de nós, é partilhar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e acima de tudo, saber que Deus, que Jesus e que os espíritos amigos estão aos nossos lados, ao nosso lado, a mover a nossa fé e encaminharmos todos nós no caminho evolutivo para nos tornarmos logo seres perfeitos. A caminhada é longa e não é fácil. Não é fácil nos dizermos hoje ainda espíritas. Antigamente, Epitácio, Leni, alguns amigos, Carlos. Antigamente, quando iniciávamos a doutrina espírita, nós nos escondíamos. Quando a pessoa perguntava qual tua religião, mesmo na concepção da doutrina espírita, ela não sendo uma religião dogmática ou comum, como nós enxergamos as outras denominações religiosas, sem preconceito algum a nenhuma delas. Mas quando se perguntava, tu és espírita? Gaguejávamos. Muitas vezes dizíamos, eu não tenho religião. E para andar muitas vezes com esses livros que nós andamos hoje, como é o caso aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encapávamos os livros, para que as pessoas não percebessem que ali nós éramos adeptos, né? E espíritas com convicção. Hoje não. Hoje os tempos estão mudados. E ser espírita, Leni, é chique. Ser espírita, segundo a irmã nossa, não é para quem quer, é para quem pode. Porque a missão é uma missão que nós, na espiritualidade, assinamos um bom contrato para chegar aqui e realizá-la. Se não foi fácil para aqueles que conviveram com Jesus, imagine para nós. Me veio à mente agora um livro muito bom, chamado Jesus no Lar. Ele narra também muito daquilo que nós espíritas deveremos começar a refletir. Esse livro, ele tem 50 capítulos, mas é um livro pequenininho, né? E ele conta 50 reuniões que Jesus realizou em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Nós espíritas dizemos que ele foi 50 evangelhos no lar que Jesus fez na casa de Pedro. E aí, nesses 50 encontros, Jesus vai mostrar verdadeiramente a nossa missão como espírita, diante do próximo e das injustiças. Porque Erasto nos diz, se querem ser um verdadeiro espírita, sejais justo.
E aí, no capítulo 6 desse livro, Jesus está ali reunido, e vocês sabem, né? Onde Jesus estava, uma multidão ali se fazia presente. Não era só os 12 discípulos, estavam os 12, a família de Pedro e os agregados, os vizinhos, né? E aí, Jesus começa a realizar uma breve leitura do Velho Testamento. E aí, após a leitura do Velho Testamento, Jesus tece um comentário sobre aquele trecho, né, Menilda? E aí, Pedro não estava presente, mas de repente Pedro chega. E Pedro não chega muito bem. E Jesus, esse Espírito grandioso, olha para Pedro e percebe: meu amigo não está bem. Primeira lição da noite de hoje, para a missão de nós espíritas: olharmos o outro e perceber se esse outro está bem ou se não está. Muitas vezes a gente olha o próximo e pensa que ele está perfeitamente bem. Talvez o exterior sim, mas o interior não. Quantas vezes nós percebemos as pessoas sorrindo, tirando fotos, postando em redes sociais, e com 15 dias recebemos a notícia que aquela pessoa feliz, contente, sorridente, tirou sua própria existência. Então ela poderia estar perfeitamente bem, aparentemente. E a percepção nossa tem que se fazer aguçada nesses momentos. E Jesus percebeu que Pedro não estava bem, porque Pedro estava carrancudo, Pedro estava com raiva, Pedro estava com o semblante de quem a qualquer momento poderia pegar alguém pelo pescoço e esganar. E Jesus, na sua simplicidade, perguntou: meu filho, o que se passa? E Pedro, que era Pedro, e eu gosto de Pedro por isso, porque Pedro é muito, gente, muito parecido com todos nós, né? Então, por isso eu me vejo muito em Pedro muitas vezes, amigo. E Pedro disse: Senhor, meu tio desferiu palavras ultrajantes sobre minha pessoa. Ele disse em plena praça pública que eu, Senhor, dilapidei todos os bens da minha família. Quer dizer, que Pedro tinha jogado todos os bens da sua família fora. E o meu primo, Senhor, me ameaçou de me esbofetear em plena praça. Quer dizer, na linguagem nordestesa, me dá uns bufetes. E aí, Jesus faz uma pergunta a Pedro: Pedro, e o que tu fizestes diante disto? E aí eu trago a pergunta para nós, como missionários do Cristo e verdadeiros espíritas: qual seria a nossa reação diante de um ultraje desses? Porque não acontece diferente conosco não, viu? Às vezes, aquele parente vai na casa de outro parente tomar o famoso cafezinho. E após o cafezinho, onde ele chega lá onde você está, diz: lembra daquele cafezinho? Fulano disse e desdisse de você. Para não dizer coisas piores, está sendo filmado. E aí, qual é a nossa reação diante disto?
é uma reação como Cristo pergunta a Pedro: que fizeste tu, Pedro? Ou a gente diz assim: não tem problema não, mais tarde eu vou lá. Esse mais tarde eu vou lá é para acabar com a família, né? Você disse isso. Aí a fulano, quem lhe disse? Foi fulano. Aí pronto, virou um verdadeiro escarcéu. Vai ficar irmão com raiva de irmão, primo com raiva de primo, e aquela coisa vira uma bola de neve. E aí a gente reflete: será que nós não somos assim? Foi a pergunta que Jesus fez a Pedro: Pedro, o que você fez com os teus parentes que te acusaram em praça pública? Aí Pedro, esse ser à época muito elevado, disse: Senhor, eu reagi. Pedro é nós. Eu reagi. Aí Jesus, que não deveria ter perguntado, perguntou: Pedro, o que foi que tu fez? Aí Pedro disse: eu disse, Senhor, a cidade todinha quem é meu tio. É o homem mais suvinho de Cafarnaum. Não dá um pão a um doido. É um pão de espírito. Ele escolha bem. Será que não seria a nossa reação diante de uma acusação dessa? Aí Jesus, já saindo um pouco, e disse: e com teu primo? Ele disse: tu sabe, né, Senhor? É o mais mentiroso, o mais corrupto da cidade, é um ladrão. E o que foi que você espalhei para todo mundo também o que ele era? Quer dizer, Pedro usou das suas artimanhas, que aqui não existe ninguém, aqui não existe fofoqueiro, aqui não existe família desajustada, aqui só tem famílias de uma elevação espiritual grandiosa. Estou falando do pessoal lá de fora. Bom, aqui dentro é outro patamar. E aí, Jesus deve ter naquele momento refletido: não aprendeu nada, anda comigo há tanto tempo e não aprendeu nada. Porque Pedro não é o reagir, é o agir. E diante de nós que estamos hoje, esta noite, estudando a missão dos espíritas, qual é a missão dos espíritas? É reagir? Não, é agir. Jesus nos ensinou: se alguém bater uma das tuas faces, oferece-te a outra. Não é o rosto, é o que você tem dentro de si. Se alguém me fere, o que vem de dentro é o que vai macular aquilo que eu sou. Eu posso dizer, e aí eu vou tirar até aqui uma liberdade poética com o nosso irmão Carlos. Eu posso encontrar Carlos e dizer: fulano, você conhece Carlos? Carlos é um espírita. Olha a colocação. Mas eu posso dizer: fulano, tu conhece Carlos? Carlos é espírita, será? Mudou? Mudou. O espírita é espírita mesmo, né? As atitudes, as nossas ações que vai delimitar se eu sou espírito ou não. Eu estou falando aqui para vocês. Estou sendo visto por vocês. Talvez eu possa encontrar vocês na rua, cruzarem com vocês na avenida pública, e eu não reconhecer vocês. Mas vocês, com certeza, irão me reconhecer. E se eu estiver tomando um ato, uma atitude que não seja conveniente com a doutrina que eu abracei, com o espiritismo, como espírita, vocês vão dizer, ou pensar: aquele ali é aquele jovem rapaz. Jovem também, não é uma licença poética que eu estou me colocando. Aquele jovem rapaz verdadeiramente fala e exemplifica o que fala. Ele verdadeiramente é espírita. Vou contar uma narrativa aqui que aconteceu conosco. Eu faço palestra em algumas casas espíritas, né? E aí, um dia, eu fui fazer um exame de vista, né? Uma clínica lá no centro da cidade.
E chegando lá, eu sentei, né? Entreguei o meu cartão do plano de saúde à atendente e me sentei lá e fiquei esperando a minha vez. E a atendente ficou me olhando, compassivamente me olhando, viu, Tasso? Não tirava o olho. E eu sou assim, eu sou sem vergonha na tribuna, sem vergonha no bom sentido, costumo falar, mas nos locais eu sou um pouco vergonhoso, quem me conhece sabe. E aquilo estava me incomodando, e ela não tirava os olhos, e eu baixava a cabeça, e eu virava para o lado. Quando eu olhava para ela, ela olhando para mim, eu disse, meu Deus, será que ela está admirando a minha beleza? Eu estava imaginando, será que ela está me, cortejando, paquerando como antigamente? O que está acontecendo? E aí, ela não tirava o olho. Passou, eu fui chamado para entrar lá numa cabine. Quando cheguei lá, tinha um aparelho, que eu não sei o nome, mas um aparelho que você bota os olhos, e lá no fundo aparece um balão. Aí você encosta assim o olho, o nariz, o meu que já não é muito pequeno, você coloca assim, e aí, por incrível que pareça, quem é que estava do outro lado da maca? A moça. Eu disse, meu Deus. E ela disse, bota o olho, eu botei, ela botou o olho dela bem pertinho, eu disse, Senhor. Aí quando terminou o exame, ela afastou e disse assim, eu te conheço. Nossa, é mesmo? É. Você não é espírita? Eu disse, sou sim. É porque eu escutei uma palestra sua lá no Centro Espírita, o Centro Espírita que tem ali nas rocas do Canto do Mangue, que acho que Januário Ciro. Eu escutei uma palestra sua lá, foi muito boa a sua palestra. Aí ela me desarmou. Aí eu fiquei pensando, já pensou? Se tudo aquilo que eu pensasse fosse realidade e eu fosse verdadeiramente conjugar para ela aquilo que eu estava pensando, ela dizer, meu Deus, mais nunca eu escuto uma mensagem vinda da boca de um homem desse. Porque é assim que nós somos vistos, como espíritas. Então, onde eu encontrar os trabalhadores desta casa, eu vou encontrar com os espíritas cumprindo a sua missão. Mas voltando à mensagem de Pedro. Então Pedro disse ao Senhor que tinha reagido. Aí Jesus vai e traz uma lição assim perfeita para todos nós na noite de hoje. Ele fez Pedro, não era para tu ter feito isso. Sabe por quê? Porque os teus parentes são os instrumentos que Deus te fornece para que o reino dele se instale na terra. Ele falou dos parentes. Eu falo da nossa família universal, que somos todos nós. A nossa ação como espíritas, a nossa missão é tratar todos iguais. Então, Pedro não se satisfez com essa verdadeira poesia de Jesus. Aí Jesus fez, Pedro, o que é que o carpinteiro faz quando está a construir uma casa? Pedro fez, Senhor, ele trabalha. Ele trabalha, né, Pedro? Com o que, Pedro? Com as ferramentas, com os instrumentos. Pedro, e teu tio é o quê? E teu primo é o quê? E teu próximo é o quê? São instrumentos de construção da tua casa. Então, muitas vezes, nós vamos pegar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos pegar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênese, o livro Céu e Inferno, obras póstumas, as revistas espíritas, vamos ler, vamos estudar,
Mas se nós não exemplificarmos no nosso dia a dia o que está aqui, vai ser leitura em vão, ou vai ser estudos em vão. Porque o que se aprende aqui tem que ser exercitado ali. É no nosso ambiente de trabalho, com os nossos colegas de trabalho, que um humorista chama dos falsos colegas de trabalho. É com os nossos colegas de trabalho, é com o nosso chefe, é com nossos filhos, com nossos pais, com nossos netos, com nossos avós, com os nossos vizinhos. A missão do verdadeiro espírita é tratar a humanidade como um todo, como verdadeiros irmãos, que é o que nós somos. Talvez diferentes em algum ponto, mas todos nós temos pontos positivos e negativos em nossa existência, porque se fôssemos santos, lembrando o nosso irmão Aldeci, nós não estaríamos na terra. Se fôssemos santos, não estaríamos aqui. Não éramos necessitados de escutar novamente, após 2025 anos, a mensagem de Jesus e ainda não entendê-la, porque nós ainda não entendemos. Nós agimos, gente, como Pedro agiu ou reagiu. Se alguém nos faz o mal, nós ficamos maquinando a vingança do mal que foi praticado. E não precisa ir distante, não. Não estou falando de irmãos de outras religiões, não. Estou falando de nós mesmos. De nós mesmos. Quantas vezes nós espíritas, alguém diz algo, até mesmo para o nosso próprio crescimento, e o que é que a gente faz? Fica com raiva do irmão. Dentro da doutrina a gente chama de milindre. Ficamos milindrados, porque Epitácio chegou para mim e me disse: ó, meu irmão, eu não gostei daquela atitude que você tomou. Ou às vezes eu estou aqui proferindo a palestra e digo uma besteira, que é comum. E o irmão chega e diz: olha, Sérgio, a sua colocação não foi uma colocação correta. E eu fico com raiva dele, porque naquele momento ele veio me corrigir. Porque é impossível alguém chegar e corrigir. Por que não? Agora, sabe por que nos sentimos desta forma? Porque a ofensa chega até os nossos corações. Mahatma Gandhi dizia: eu não tenho o poder de perdoar ninguém, porque eu não me sinto ofendido por tudo aquilo que me fazem ou me fazes. Então, no momento em que nós nos sentirmos feridos, ameaçados, e se aquilo entra, internaliza em nós e cria em nossos pensamentos de vingança, de ódio, de raiva, de rancor, nós estamos seguindo caminho inverso da doutrina dos Espíritos. Allan Kardec, o codificador desta doutrina, não foi por acaso que ele, diante de todas as dificuldades que passou, ele nunca perdeu a fé. Chico Xavier, diante de tudo e de todos, de acusações terríveis, de processos na justiça, como foi o caso da família de Humberto de Campos, levando Chico Xavier à justiça devido às obras psicografadas. E ele, angustiado naqueles momentos, Emmanuel chega e diz: por que estás agastado por isso? Pensa em Cristo, pensa em Jesus, que foi preso,
julgado, condenado e morto pela crueldade humana. E mesmo assim, diante de tudo e de toda a injustiça, ele olha para o alto e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E será que aqueles que nos machucam, que falam de nós pelas nossas costas, estão sabendo o que estão fazendo? Espiritualmente nós devemos ser um pouco melhores. Eu sempre brinco aqui, se alguém há 20 anos atrás me cortasse numa avenida pública diante do meu carro, eu botava o carro atrás. E quando eu não alcançasse, abrisse o vidro e esculhambasse, eu não sossegaria. Hoje não. Hoje, se ele passa, se ele corta o meu carro, eu digo: vá com Deus e que Deus te abençoe. Mas demorou isso, porque passou um tempo de eu não mais ir atrás, mas eu dizia: tomara que o carro capote lá na frente. Foi aos poucos, e hoje a mudança se faz. Então, gente, missão dos Espíritos aqui na Terra é se utilizar da benevolência, da beneficência, do perdão, do amor, da caridade. Porque a bandeira maior dessa doutrina que nós abraçamos é: fora da caridade não há salvação. Não é fora da doutrina espírita não, viu? Vale salientar, é fora da caridade. E eu posso dizer aos senhores e às senhoras, tem muita gente que não é espírita, nem muito menos cristão, mas age muitas vezes melhor do que um cristão e do que um espírita, porque já tem a consciência do amor dentro de si. Então, caminhemos em busca verdadeiramente da nossa reforma, da nossa reforma interior, da nossa reforma íntima. Isso vai se dar de dentro para fora, não mais de fora para dentro. A nossa transformação é íntima. E quando isso se der, nós vamos olhar ao outro e vamos dizer: obrigado, porque Jesus me ensinou: reconciliai com os teus adversários enquanto estás com ele a caminho. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Jesus nos ensinou: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensinou: perdoa 70 vezes, 7 vezes cada erro. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os misericordiosos, os aflitos, os pobres de espírito. Jesus nos ensinou: tocai em mim, que de mim sairá virtudes, e dessas virtudes tu serás curado. Jesus nos ensinou: demonstrai os teus dons, mas multiplicai os teus talentos. Jesus nos ensinou que nós somos eternos, e como espíritos eternos que somos, um dia estaremos todos juntos, reunidos, em uma irmandade universal, olhando um para o outro e dizendo: meu irmão, eu te amo. Então, diante das colocações de Jesus, daquele que nasceu
numa estrebaria, num coxo, e desencarnou numa cruz, eu digo a vocês: sejais cada dia homens e mulheres melhores, de bem e de amor. Fazeis aquilo que está lá no templo de Delfos. Reforme-se intimamente, porque um velho filósofo da humanidade já dizia: conhece-te a ti mesmo. Então, encerrando as minhas palavras desta noite, eu deixo um abraço carinhoso e fraternal a todos vocês. Estamos adentrando em um período onde a espiritualidade nos intui, que é um período de perturbações espirituais, que é o período da carne nada vale, carnaval. Que tenhamos consciência, que tenhamos responsabilidades, porque, como diz o artigo que eu li numa revista espírita, de uma mensagem ou de uma música do Caetano Veloso, onde ele diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Eu digo: quem já morreu também vai. Tá certo? Então cuidado com as companhias, tá bom? Que tenham todos aí um bom descanso, um bom feriado de consciência, de amor, e até o nosso próximo encontro daqui 30 dias, que é exatamente a última quarta-feira do mês de março. Um beijo no coração de cada um, para aqueles que estão aí do outro lado da telinha, que posteriormente vai assistir essas minhas palavras pelo YouTube. Um forte abraço, desejo de saúde e paz a todos. Muita luz.